Vamos ser honestos por um minuto. Pense no seu dia até agora. Quantas vezes você já suspirou de frustração? Reclamou do tempo, do trânsito, daquele e-mail? Pode ser em voz alta ou só aí dentro da sua cabeça. Parece inofensivo, certo? Apenas uma forma de lidar com as pequenas irritações da vida. Agora, e se eu te dissesse que cada um desses suspiros, cada uma dessas queixas, é um investimento? Você está pegando sua energia, seu bem mais valioso, e aplicando em algo. O problema é que o retorno desse investimento específico é sempre, invariavelmente, zero. Você não ganha nada. Pior, você perde. Fique aqui comigo, porque o que vamos fazer é simples. Vamos olhar para esse hábito de frente, sem filtros. E eu te garanto, ao final desta conversa, você vai enxergar uma porta de saída que talvez não soubesse que existia. Soa familiar? Aquela conversa no trabalho sobre como tudo na empresa está errado. Ou quando você está na fila do banco, pensando em todas as outras coisas que poderia estar fazendo. Ou quando você abre as redes sociais e sente aquela onda de indignação com alguma notícia. Esse é o campo de jogo da reclamação. Ela está em toda parte. E por que fazemos isso? A verdade? Porque é fácil. É muito mais fácil culpar o mundo do que assumir a responsabilidade pela nossa própria paz. Reclamar nos une de uma forma estranha, cria um clube dos injustiçados. Por um momento você sente que não está sozinho em sua frustração. Mas esse alívio é uma miragem. Ele não te dá força, ele a drena, ele não resolve o problema, apenas o torna o centro do seu universo. Pense bem, depois de reclamar, você se sente mais preparado para resolver a situação ou apenas mais conformado com a sua própria impotência? Aqui é que a coisa fica interessante. Fomos programados para acreditar que nossa felicidade depende do que acontece lá fora. Se o mundo fosse justo, se as pessoas fossem mais espertas, se a sorte estivesse do nosso lado, aí sim seríamos felizes. Estamos sempre esperando o cenário perfeito. Mas os antigos estoicos viraram essa ideia de cabeça para baixo. Eles fizeram uma pergunta perigosa. E se o poder não estiver em controlar os eventos, mas em controlar como você reage a eles? É uma ideia simples, mas que muda tudo. Ela tira o poder do mundo e o devolve para você. Ela diz que, não importa o quão caótica seja a situação externa, o seu mundo interior, a sua paz, ainda pode ser uma fortaleza. As 10 lições que vamos ver agora não são um sermão. Pense nelas como um espelho. Um espelho para que você possa ver esse mecanismo da reclamação funcionando por dentro. E então, decidir se quer ou não continuar sendo operado por ele. Lição 1. O alívio que, na verdade, é veneno. Pense na reclamação como aquele doce que você sabe que não devia, mas come mesmo assim. Na hora, o sabor é ótimo, não é? Aquele prazer imediato de colocar a frustração para fora, de apontar o dedo para o culpado. Ah, que alívio, você pensa. Mas e 5 minutos depois? Como você se sente? Mais forte, mais energizado? Ou fica com aquele gosto amargo na boca, um pouco mais pesado, um pouco mais cínico? É uma armadilha perfeita, porque o ganho é imediato e a perda é sutil, cumulativa. Lembro-me de uma vez, anos atrás, preso em um projeto terrível no trabalho. Meu ritual diário era chegar em casa e passar a primeira hora ao telefone com um amigo, dissecando cada detalhe da incompetência, da injustiça, da frustração. Naquele momento, parecia terapêutico. Eu me sentia validado, ouvido. Nós ríamos da desgraça, criávamos um laço em cima daquela negatividade. Mas ao desligar o telefone, o que sobrava? O problema continuava lá, na minha mesa no dia seguinte. E eu? Eu estava exausto. Tinha gastado a pouca energia que me restava não para buscar uma solução, nem para descansar, mas para alimentar o monstro da minha própria insatisfação. Eu não estava aliviando a pressão, estava apenas a fazendo circular.
mantendo-a viva e quente dentro de mim. Esse é o truque da reclamação. Ela se parece com alívio, mas é veneno. Os estoicos tinham uma palavra para o que acontece aqui. Eles diziam que, ao reclamar, você está dando o seu consentimento. Soa técnico, mas pense nisso de forma simples. Imagine que a sua paz interior é uma sala trancada e só você tem a chave. Cada vez que você reclama de algo que não pode controlar, o trânsito, o clima, a atitude de outra pessoa, você está, de livre e espontânea vontade, indo até a porta, abrindo-a e dizendo: "Ei, caos, pode entrar e fazer a bagunça que quiser. Eu deixo." Você está assinando um contrato mental que entrega a outra pessoa ou a outra coisa o controle do seu estado de espírito. Você, voluntariamente, entrega a chave da sua paz. Por que alguém faria isso? Porque é um hábito. Um hábito que, infelizmente, a nossa cultura aplaude e incentiva. A gente vê isso em todo lugar. A cultura do desabafo é vendida como algo saudável. Coloque para fora. Zrenia, eles dizem. Mas vamos ser brutalmente honestos. Colocar para fora resolve o problema? Ou apenas te faz reviver a raiva, a frustração, de novo e de novo? É como tentar apagar um incêndio jogando mais oxigênio nele. Você não se livra do peso, apenas o compartilhou, tornando-o maior e mais real. Você e seu amigo, agora, estão ambos focados na mesma negatividade. A energia de ambos foi drenada. O problema original? Continua intacto. O alívio momentâneo da queixa vale o preço de se manter acorrentado ao problema, gastando sua força vital para nada? A pergunta que fica é: você quer ser o prisioneiro que descreve a cela com detalhes ou o que começa a procurar, silenciosamente, uma forma de abrir a fechadura? Lição 2. Sua energia não é infinita. A conta que a reclamação deixa. Imagine que você acorda todo dia com uma quantia exata de energia na sua conta. Pense nela como uma bateria interna, que começa em 100%. Cada decisão, cada tarefa, cada conversa é um pequeno saque. Quando essa bateria está cheia, o mundo parece mais fácil. Você é paciente no trânsito, criativo no trabalho, presente em suas conversas. Mas quando a bateria começa a ficar no vermelho, tudo muda. A paciência some, a procrastinação aparece. A menor das dificuldades parece uma montanha. Você gerencia essa bateria o dia todo, tentando usá-la da melhor forma. Agora, pense na reclamação. Onde ela entra nessa contabilidade? Reclamar é o equivalente a plugar um aparelho defeituoso na sua bateria. Um que não faz nada além de gerar calor e esgotar a carga. É um gasto sem nenhum benefício. Você não apenas perde a energia, mas perde a oportunidade de tê-la investido em algo que importa. Pense naquela queixa recorrente sobre um parente ou um colega de trabalho. Cada vez que você repete a história, você não está resolvendo o problema. Está apenas pagando um imposto de energia para manter sua própria frustração viva. O problema permanece, mas sua capacidade de lidar com ele diminui a cada desabafo. Agora pegue um momento. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Quanto da sua bateria foi drenada hoje por reclamações? 10% com o trânsito? 15% com a reunião que não deu em nada? 20% rolando o feed e se indignando com coisas que você não pode controlar? Some isso. Talvez dê 40%. 50% da sua energia diária gasta em nada. E aqui vem a parte que realmente assusta. Vamos transformar isso em tempo. 1 hora por dia gasta em queixas. Parece pouco? Essa hora se transforma em 7 horas por semana. Mais de 30 horas por mês. São mais de 365 horas em um ano. Isso equivale a mais de 9 semanas de trabalho de 40 horas. 1 ano da sua vida. E você gasta o equivalente a mais de 2 meses de trabalho em tempo integral reclamando.
O que uma pessoa pode fazer com todo esse tempo? Aprender um idioma, iniciar um negócio, transformar o próprio corpo, ler 50 livros. O custo da reclamação não é apenas a energia do momento, é a vida que você está deixando de construir. Sêneca olharia para esse nosso desperdício com um espanto triste. Ele dizia que somos excelentes em proteger nosso dinheiro, trancamos nossas casas, mas deixamos qualquer um roubar nosso tempo, como se ele não valesse nada. A reclamação é o ladrão de tempo e energia mais sorrateiro que existe, porque é um ladrão que nós convidamos para entrar. A pergunta, então, se torna mais profunda. Não é apenas onde você investe sua energia, mas que vida você está deixando de viver a cada hora que entrega voluntariamente para o nada. Lição 3. O círculo de poder. A ferramenta que separa frustração de paz. Pense na última vez que você se sentiu genuinamente impotente. Talvez preso em um engarrafamento, atrasado para um compromisso, ou talvez esperando por uma resposta de emprego que nunca chega. Ou quem sabe, frustrado com uma decisão política que afeta a sua vida. É uma sensação horrível, não é? A de ser um mero passageiro no caos do mundo. A maioria de nós acredita que essa sensação é inevitável, que somos reféns das circunstâncias. Mas e se eu te dissesse que os estoicos, há 2000 anos, nos deram uma ferramenta para desmontar essa impotência? Uma ferramenta tão simples e poderosa que, se usada corretamente, pode mudar radicalmente a forma como você enxerga cada problema. Eles dividiram o universo em duas partes, apenas duas. De um lado, as coisas que você pode controlar. Do outro, as coisas que você não pode. Fim. É o que podemos chamar de seu círculo de poder. Vamos ser bem específicos. O que está dentro do seu círculo, sob seu controle absoluto? Suas opiniões sobre as coisas, suas escolhas, a palavra que você decide usar ou não usar, o esforço que você coloca em uma tarefa, a sua honestidade, a forma como você reage a um insulto. Basicamente, seu mundo interior. Agora, o que está fora do círculo? Todo o resto. O que os outros pensam de você, se vai chover no seu churrasco, a economia do país, se o seu time vai ganhar o campeonato e, sim, o trânsito. Você pode influenciar algumas dessas coisas, mas nunca terá o controle final sobre elas. Aqui está a chave de tudo. A reclamação é, por definição, o ato de focar 100% da sua energia e atenção no círculo que está fora do seu controle. É o equivalente a gritar com a chuva para que ela pare ou tentar empurrar uma parede com a força do pensamento. É um desperdício total de vida e de força. Toda vez que você reclama de algo que está fora do seu círculo, você está, na prática, declarando sua própria derrota. Você está dizendo: eu não tenho poder aqui, e vou gastar meu fôlego apenas para reafirmar isso. Pense em um arqueiro. Ele controla seu treinamento, a qualidade do seu arco, sua respiração, sua mira e o momento exato de soltar a corda. Tudo isso está em seu poder. Mas uma vez que a flecha voa, ela não é mais dele. Ela pertence ao vento, à gravidade, a qualquer movimento inesperado do alvo. O arqueiro estoico foca na perfeição do seu ato, do seu tiro, e aceita o resultado, qualquer que seja. O arqueiro tolo atira e passa o resto do dia reclamando do vento. A paz não vem quando o mundo se acalma. Ela vem quando você para de lutar contra o vento e foca toda a sua força na única coisa que sempre foi sua: a qualidade do seu próprio disparo. Lição 4. O músculo da alma. Você o treina para força ou para fragilidade? Pense nos músculos do seu corpo por um instante. Se você o submete a esforço, a peso, a uma resistência calculada, eles se rasgam um pouco e, na reconstrução, se tornam mais fortes. Se você os poupa, se evita qualquer esforço, eles atrofiam, ficam fracos, incapazes de lidar com qualquer demanda inesperada.
Sua mente, seu caráter, o que os estoicos chamavam de sua alma, funciona exatamente da mesma forma. É um músculo. E cada dia você decide como vai treiná-lo. A adversidade, a dificuldade, a frustração são os pesos da academia da vida. São a resistência que pode fortalecer o músculo da sua alma. Agora, a reclamação. O que ela é nesse cenário? A reclamação é o ato de ir à academia, olhar para os pesos e, em vez de levantá-los, passar uma hora se queixando de como eles são pesados, injustos e mal posicionados. É o antitreino. É o exercício da fragilidade. Ao reclamar, você não está apenas evitando o esforço que te fortaleceria. Você está ativamente treinando sua mente para ser fraca. Você a ensina a procurar desculpas, a se ver como vítima, a se quebrar com o menor impacto. Marco Aurélio se lembrava constantemente de ser como um rochedo, um promontório contra o qual as ondas batem sem cessar, mas que permanece firme, e ao seu redor, a fúria da água se acalma. Isso não é poesia, é um manual de treinamento. Cada vez que você enfrenta uma dificuldade e, em vez de reclamar, você respira fundo e pergunta: como posso usar isso para ser melhor? Qual virtude posso praticar aqui? Moritz Wing, você está adicionando uma pedra à fundação da sua fortaleza interior. Você está criando calos na alma, pontos de força que te tornam mais resiliente para o próximo golpe. A pessoa que reclama desenvolve uma pele fina. A que pratica a aceitação e a ação desenvolve uma armadura. No fim, a escolha é esta, e ela acontece dezenas de vezes por dia. Você pode usar os desafios da vida como desculpas para se lamentar, ou pode usá-los como os próprios tijolos para construir seu caráter. Não há terceira opção. Se você entende que essa construção é a obra mais importante da sua vida, faça um contrato público consigo mesmo. Escreva fortaleza aqui nos comentários. Não para me agradar ou para o algoritmo, mas como um lembrete do seu compromisso com a sua própria força. Lição 5. O mapa do problema não é o caminho da solução. Pense naquela reunião de trabalho onde todos passaram 1 hora descrevendo um problema da empresa com detalhes impressionantes. Gráficos, análises, culpas apontadas. Todos concordam, balançam a cabeça, sentem uma espécie de solidariedade na frustração. A reunião acaba. E na segunda-feira seguinte, o problema continua lá, exatamente do mesmo tamanho. Ou pense em um grupo de amigos que se encontra e passa horas reclamando sobre dinheiro, política ou relacionamentos. Eles dissecam o problema como cirurgiões, mas ao final da noite, a única coisa que mudou foi o humor, que ficou um pouco mais pesado. Isso acontece porque nós caímos em uma armadilha muito sutil. Confundimos o mapa com o território. Reclamar é o ato de desenhar um mapa incrivelmente detalhado do problema. Você aponta o buraco na estrada, a montanha, o rio perigoso. É uma atividade intelectual que usa a linguagem da análise e da crítica. E por isso, ela nos dá uma perigosa sensação de produtividade, uma miragem de ação. Mas desenhar o mapa não é o mesmo que dar o primeiro passo na jornada. Reclamar é como um ator que ensaia a primeira cena de uma peça, de novo e de novo, com uma performance brilhante, mas que nunca avança para a segunda cena. A história simplesmente não progride. A mente estoica opera com uma lógica diferente. Diante de uma dificuldade, a pergunta de uma pessoa comum, presa no hábito da queixa, é: por que isso está acontecendo? De quem é a culpa? É um olhar para trás, para o externo. A pergunta de uma mente treinada no estoicismo é: ok, isso é um fato. Qual é o meu próximo passo? É um olhar para frente, para o interno. É uma mudança brutal de foco, da passividade da crítica para a responsabilidade da ação. Imagine que você está em um barco com um pequeno furo. Reclamar é passar o tempo discutindo a origem do furo,
a qualidade da madeira do barco e a incompetência de quem o construiu. Agir é pegar um balde e começar a tirar a água, enquanto procura algo para tapar o buraco. A primeira atitude te leva ao fundo do mar, sentindo-se cheio de razão. A segunda te mantém vivo. Muitos de nós preferimos afundar cheios de razão a nadar em silêncio. Pare de ser um crítico especialista dos seus problemas e se torne um aprendiz amador das suas soluções. A pergunta real não é se você consegue ver o que está errado. É, o que você, com o que tem agora, vai fazer a respeito. Lição 6. O vampiro de energia. Como a reclamação envenena suas relações. Você já esteve perto de alguém que, depois de uma conversa aparentemente normal, te deixou se sentindo oco? Com uma névoa mental, um cansaço que não é do corpo, mas da alma. Você não correu uma maratona, mas se sente esgotado. Esse fenômeno é real. Você acabou de ser vítima de um vampiro de energia. E a ferramenta de sucção favorita dele é a reclamação crônica. Quando uma pessoa reclama o tempo todo, ela não está apenas se expressando. Ela está ativamente poluindo o ambiente emocional ao seu redor. E o mais traiçoeiro é a posição em que ela te coloca como ouvinte. Você fica com duas opções, ambas ruins. Primeira, você concorda, balança a cabeça e alimenta o monstro. Você se torna cúmplice da negatividade, gasta sua energia para validar uma visão de mundo que te enfraquece. Segunda, você tenta ser positivo, oferecer uma solução. Aí, na maioria das vezes, você é taxado de insensível, de alguém que não entende a profundidade do sofrimento alheio. A verdade é que o reclamador crônico não quer uma solução. Ele quer um eco. Sua função, naquela conversa, é ser um receptáculo para a amargura dele. Agora, olhe para o outro lado da moeda, o lado que mais importa. E quando o vampiro de energia é você? Se seu principal modo de conexão com as pessoas é a queixa compartilhada, você está lentamente sabotando suas próprias relações. Pessoas com mentalidade de crescimento, focadas em ação e possibilidades, instintivamente se afastam de fontes de negatividade. Elas não fazem por mal, mas por autopreservação, como uma planta se inclina em direção à luz. E quem sobra ao seu redor? Outros reclamadores. Juntos vocês formam um pântano, um ecossistema de lamentações. E dentro desse pântano, as conversas não buscam saídas. Elas se tornam uma competição sombria de quem sofre mais, de quem foi mais injustiçado. A validação vem da partilha da derrota. Marco Aurélio se preparava para encontrar pessoas assim todos os dias. Mas seu objetivo não era se tornar cínico. Era o oposto. Ele os via como pessoas ignorantes da natureza do bem e do mal, e sua principal missão era não se deixar contaminar. Não permitir que a escuridão deles apagasse a sua própria capacidade de ser virtuoso. A pergunta dele para nós seria: você tem sido um dreno na vida de alguém? E de quais drenos você precisa se afastar? Faça uma auditoria rápida e honesta das 5 pessoas com quem você mais interage. A energia dessas conversas, no geral, te impulsiona para cima ou te puxa para baixo? As conversas são sobre possibilidades ou sobre problemas? A resposta a essa pergunta é um diagnóstico preciso do ambiente que você está cultivando para a sua alma. Lição 7. O inimigo interno. A reclamação silenciosa que destrói você por dentro. Até agora, nós focamos bastante na reclamação que o mundo ouve. A queixa que você fala para um amigo, para seu parceiro, para um colega de trabalho. Mas existe outra forma de reclamação, muito mais constante, íntima e perigosa. Aquela que ninguém mais escuta, exceto você. É a conversa que acontece aí dentro da sua cabeça, 24 horas por dia. O monólogo da miséria. A voz que, ao menor sinal de dificuldade, sussurra: eu não acredito que tenho que fazer isso de novo, porque isso sempre acontece comigo.
eu nunca vou conseguir. Essa voz é o narrador não confiável da sua vida. E por ser silenciosa, nós subestimamos o seu poder destrutivo. Pense nisso. Se um amigo seguisse você o dia todo, apontando cada falha sua, cada injustiça que você sofre, cada motivo para desanimar, você rapidamente cortaria relações com essa pessoa. No entanto, nós permitimos que essa voz faça exatamente isso dentro da nossa própria mente. Esse hábito é uma forma de autoenvenenamento em câmera lenta. Ele corrói sua autoconfiança, alimenta sua ansiedade e garante que, mesmo em um dia ensolarado e sem problemas, você encontre uma nuvem para se abrigar. A neurociência tem um nome para o mecanismo por trás disso: neuroplasticidade. De forma simples, seus pensamentos recorrentes moldam fisicamente o seu cérebro. Cada vez que você se permite chafurdar em um pensamento de queixa, você fortalece o caminho neural para ele. Você está, literalmente, pavimentando e alargando uma autoestrada para a infelicidade dentro do seu crânio, tornando cada vez mais fácil e mais rápido chegar a esse destino. É por isso que, algumas lições atrás, nós falamos sobre a importância de construir ativamente sua resiliência. Muitos de vocês, inclusive, firmaram um compromisso ao comentar a palavra fortaleza. Aquilo não foi apenas um comentário, foi a declaração de uma intenção. E é aqui, no silêncio da sua mente, que as muralhas dessa fortaleza são erguidas ou derrubadas, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. A prática estoica aqui é a da vigilância. Ser um sentinela na porta da sua mente. Não se trata de lutar contra os pensamentos negativos. Isso seria exaustivo e inútil. Trata-se de observá-los sem dar a eles o seu consentimento. O pensamento de queixa surge. Você o vê, o reconhece pelo que é, um padrão, um eco, e o deixa passar como uma nuvem no céu, sem se agarrar a ele. O verdadeiro campo de batalha não é o escritório ou o trânsito. É o espaço de poucos centímetros entre as suas orelhas. Você tem sido o mestre ou o escravo da voz que mora aí dentro? Lição 8. O antídoto. A disciplina secreta que anula o veneno da queixa. Ok? Nós passamos um bom tempo juntos aqui, olhando para o veneno. Dissecamos o hábito da reclamação, entendemos seus custos, vimos como ele sabota nossa energia, nosso caráter e nossas relações. Agora, vamos virar a página. Porque para cada veneno, a filosofia e a natureza nos oferecem um antídoto. E o antídoto mais direto e poderoso para a reclamação é uma prática, uma disciplina, chamada gratidão. Eu sei. A palavra gratidão foi banalizada, virou clichê de post de rede social. Mas esqueça tudo isso. A gratidão, na visão estoica, não tem nada a ver com pensamento positivo ingênuo ou com fingir que os problemas não existem. Pelo contrário, a gratidão é uma ferramenta de realismo radical. Pense da seguinte forma: a reclamação e a gratidão são como óleo e água. Elas não podem ocupar o mesmo espaço mental no mesmo instante. São focos opostos. A reclamação é uma lupa que busca e amplifica a única coisa que está errada em um cenário com 100 coisas certas. A gratidão é a disciplina de, deliberadamente, mover essa lupa e focá-la em uma das 99 coisas que estão funcionando. O ponto crucial é este: gratidão não é um sentimento que você espera ter quando a vida está perfeita. É uma lente que você escolhe usar, especialmente quando a vida está imperfeita. É um músculo que você treina. O reclamador crônico transformou seus luxos em expectativas. Ele espera que a internet seja rápida, que não haja trânsito, que a comida chegue quente. Quando a realidade falha em atender a essa expectativa, ele reclama. O praticante do estoicismo, por outro lado, trabalha para não tomar nada como garantido. O simples fato de ter um teto sobre a cabeça, acesso à água limpa, comida na mesa, são fatos que, para uma enorme parte da população mundial, são luxos extraordinários.
Sêneca tinha uma prática poderosa para cultivar isso. Ele periodicamente imaginava perder tudo: sua riqueza, seus amigos, sua saúde. Ele não fazia isso para se torturar, mas para o exato oposto. Ao retornar para a sua realidade, onde tudo aquilo ainda estava lá, ele era inundado por um sentimento avassalador de apreço. Ele usava a perspectiva da perda para gerar gratidão pelo presente. Você não precisa ir a esse extremo, mas pode fazer um exercício simples. Pense em 3 coisas na sua vida agora que, se você as perdesse amanhã, pagaria qualquer preço para ter de volta. Sua saúde, um relacionamento, sua capacidade de enxergar ou andar. A gratidão não nega os problemas da sua vida. Ela apenas te ancora nas coisas que, apesar dos problemas, ainda fazem a vida valer a pena. E uma mente ancorada não é levada pela maré da reclamação. Lição 9. A alquimia da alma. Transformando obstáculos em caminho. Nós falamos sobre o veneno e falamos sobre o antídoto. Se a gratidão é o que neutraliza o veneno da queixa, o que vamos discutir agora é a alquimia. É a capacidade não apenas de anular o veneno, mas de transformá-lo em poder. Esta é, sem dúvida, a ideia mais desafiadora e mais libertadora de toda a filosofia estoica. Se você conseguir entender e aplicar, mesmo que minimamente, este conceito, o hábito de reclamar se tornará impossível, um verdadeiro absurdo lógico. Até agora, falamos em aceitar o que não podemos controlar. Mas e se pudéssemos ir um passo além? E se, em vez de apenas tolerar o destino, pudéssemos amá-lo? A isso, os estoicos, e mais tarde o filósofo Nietzsche, deram o nome de amor fati, o amor ao que acontece. Não é resignação passiva. É uma afirmação ativa e apaixonada de que tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida, o bom, o mal, o terrível, é necessário e bem-vindo. É olhar para o roteiro da sua vida e, em vez de reclamar das suas cenas, você o abraça como se você mesmo o tivesse escrito. Pense na narrativa que a maioria das pessoas conta sobre si mesma. Eu me tornei uma pessoa forte, apesar das dificuldades que enfrentei. A dificuldade é vista como um obstáculo, um empecilho na jornada. O amor fati vira essa frase de cabeça para baixo. A pessoa que pratica essa alquimia diz: eu me tornei uma pessoa forte por causa das dificuldades que enfrentei. O obstáculo não é algo que atrapalhou o caminho. O obstáculo foi o caminho, a demissão que te forçou a descobrir sua verdadeira vocação. O término de relacionamento que te obrigou a construir amor próprio. A crise financeira que te ensinou a ser resiliente e criativo. A doença que te ensinou o valor de cada respiração. Sob essa ótica, a reclamação se torna uma impossibilidade lógica. Como você pode se queixar de um evento que você agora entende ser a exata ferramenta que o universo usou para forjar a sua força? Seria como um escultor reclamando do cinzel que dá forma à sua estátua, ou um atleta reclamando do peso que constrói seus músculos. A dor, a dificuldade, a injustiça, tudo é ressignificado. Deixa de ser um ataque pessoal do universo e se torna a matéria-prima da sua evolução. Não se trata de fingir que não doeu, dói. Trata-se de entender que a dor foi o preço da sua força. Olhe para a maior cicatriz da sua vida. E se, em vez de vê-la como uma marca da sua fraqueza, você a enxergasse como o símbolo da sua capacidade de sobreviver e de se tornar mais do que era antes? Amar o seu destino é o ato final de liberdade. É roubar da vida o poder de te ferir. Lição 10. O treino no tatame. O jejum de reclamação na prática diária. Até agora, nós operamos no campo das ideias. Falamos sobre energia, sobre o círculo de poder, sobre o músculo da alma, sobre gratidão e até sobre amar o destino. Mas a filosofia que não se traduz em ação
é apenas decoração intelectual. É uma bela estante de livros que ninguém lê. É aqui, nesta última lição, que a borracha encontra a estrada. Vamos transformar tudo o que conversamos em uma prática diária, concreta e, sim, desafiadora. A ferramenta mais poderosa para desinstalar o hábito da queixa é o que podemos chamar de jejum de reclamação. É exatamente o que o nome diz. Assim como um jejum alimentar desintoxica o corpo, um jejum de queixas desintoxica a mente. A proposta é simples. Por um período determinado, você se compromete a não verbalizar, digitar ou ruminar nenhuma reclamação. Como começar? Da forma mais simples possível. Não tente ser um monge estoico da noite para o dia, pois você vai falhar e se frustrar. Comece com 1 hora, apenas 60 minutos. Ao acordar amanhã, antes de pegar o celular, faça um contrato com você mesmo. Pela próxima hora, aconteça o que acontecer, nenhuma queixa sairá dos meus lábios. E então, observe. Você ficará chocado ao perceber o quão forte e frequente é o impulso. O café que esfriou, a notícia que irritou, o barulho do vizinho, a queixa vai borbulhar na sua garganta. Sua tarefa não é lutar contra ela, é apenas notá-la, como um cientista observa uma cobaia. E então, conscientemente, não dar voz a ela. Deixe-a morrer de fome, sem a sua atenção. Quando conseguir por 1 hora, expanda. Tente uma manhã inteira. Depois, se estiver se sentindo corajoso, tente um dia sem reclamação. Será um dos treinos mentais mais intensos que você já fez, porque ele vai expor a profundidade do seu condicionamento. Mas os resultados são imediatos. Você vai se sentir com mais energia. Sua mente, privada de seu padrão favorito, começará a procurar outras coisas para focar. Soluções, observações neutras, motivos para gratidão. E o mais importante, você começará a notar um pequeno espaço entre o que acontece e a sua reação. Nesse espaço, por menor que seja, reside toda a sua liberdade e todo o seu poder. Esta 10ª lição não é uma conclusão. É um convite para o início do verdadeiro trabalho. A filosofia não está nas palavras que você ouviu aqui, mas nas ações que você toma a partir de agora. Este jejum é o seu primeiro passo prático para parar de ser um comentarista passivo da sua vida e se tornar o arquiteto silencioso e inquebrável da sua paz. O mapa está entregue. O caminho está claro à sua frente. Mas a verdade que preciso te dizer, agora no final da nossa conversa, é que não existe um ponto de chegada. Não há um dia em que você magicamente se torna inquebrável e o trabalho termina. A filosofia não é um destino, é uma direção. Amanhã de manhã, quando você acordar, a velha nuvem da queixa vai tentar se formar no horizonte da sua mente. É o padrão, é o hábito de uma vida inteira. Ela virá. A única e poderosa diferença é que agora você a verá chegando. E ao vê-la, você terá uma escolha. Você não é mais um passageiro inconsciente da sua própria mente. Você é o piloto. O silêncio que você vai começar a cultivar. O espaço mental que antes era preenchido pelo ruído da lamentação. Esse espaço é o solo mais fértil que um ser humano pode possuir. É nesse exato solo que você vai plantar a sua paz, a sua disciplina, a sua verdadeira força. Não se engane. O objetivo nunca foi se tornar alguém sem problemas. Isso é impossível. O objetivo é se tornar alguém que é, inegavelmente, maior do que os seus problemas. A queixa te torna pequeno. A aceitação e a ação te engrandecem. Cada vez que você escolhe a segunda, você não está apenas evitando um mau hábito. Você está se engajando no ato sagrado de construir a si mesmo. Você é o arquiteto e o operário da sua própria catedral interior. E essa é a única obra que, no final de tudo, realmente importa. Nosso tempo junto termina aqui. O seu trabalho, a sua prática, apenas começa. É um caminho que se percorre em silêncio.
na maior parte do tempo. Mas isso não significa que você precisa caminhar sozinho. Se esta longa reflexão te foi útil, se te deu uma ferramenta que seja, o seu curtir nos permite saber que este tipo de conversa profunda ainda tem lugar no mundo. Se você quer continuar a praticar, a sua inscrição te mantém por perto. E por fim, a ação mais importante. Pense em alguém. Não em uma multidão, mas em uma pessoa cujo fardo você sabe que seria mais leve se ela parasse de investir na queixa. O ato de compartilhar isso com ela é a filosofia em sua forma mais pura. Um ser humano ajudando o outro a sofrer menos. A prática continua, para todos nós.